Olá a todos. Gostaria de agradecer por participarem do webinar de hoje, que é como reduzir a sedimentação portuária. A expectativa é que esse webinar tenha 1 hora de duração e ao final nós abriremos para as perguntas. Mas durante o webinar podem ficar à vontade de escrever as perguntas clicando nesse botão Q&A e ao final nós responderemos a todas elas. O webinar está sendo gravado e posteriormente nós enviaremos o link para todos os participantes. Tomo a liberdade de apresentar o palestrante de hoje, Rodrigo Andrade, que é o nosso especialista em engenharia costeira da Hydroinfo. Sejam todos muito bem-vindos e um ótimo webinar a todos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar organizado pela Hydroinfo em parceria com a DHI. No webinar de hoje nós vamos falar sobre sedimentação portuária, quais são os processos ou mecanismos responsáveis pela sedimentação em ambientes portuários e que soluções podem ser tomadas para resolver esse tipo de problema. O apresentador desse webinar sou eu, Rodrigo Andrade. Eu sou engenheiro sênior da Hydroinfo. Já participei em diversos projetos portuários e na maioria deles utilizando ferramentas de modelagem como suporte a estudos ambientais, suporte a projetos portuários, a operação portuária. Antes da gente falar sobre o assunto desse webinar, eu queria só fazer uma apresentação rápida sobre a da Hydroinfo. A Hydroinfo, para quem não conhece, é uma empresa de consultoria aplicada a ambientes aquáticos. Então, esses ambientes aquáticos são mares, rios, lagos, águas subterrâneas, águas urbanas, enfim. Então, a gente desenvolve estudos como suporte a projetos, né, de empreendimentos que se estabelecem nesses ambientes. Então, a gente, nessas etapas do empreendimento, a gente atua desde a concepção, passando pelo projeto, o licenciamento ambiental, a operação. Então, a gente tem um corpo técnico bastante experiência na aplicação de modelos computacionais, em especial os desenvolvidos pela empresa dinamarquesa DHI, que nós da Hydroinfo representamos com exclusividade aqui no Brasil. Então vamos aos tópicos desse webinar. Primeiro vou falar um pouco aqui sobre os desafios que a sedimentação impõe ao setor portuário. Para falar sobre soluções para problemas de sedimentação, primeiro a gente tem que entender o que são os sedimentos, quais são os mecanismos por trás do transporte desses sedimentos, que leva esse sedimento para um ambiente portuário. Depois nós vamos apresentar algumas formas como reduzir o problema de sedimentação portuária. E aí aqui a gente vai abordar umas técnicas ou estratégias que, na verdade, são, digamos, consagradas, já estabelecidas aí pela própria Bianchi, né, que, na verdade, são formas de você lidar ou resolver esse problema, seja mantendo o sedimento fora do porto, ou garantindo que esse sedimento ele fique em constante movimento e, consequentemente, não vá depositar dentro do seu porto. E uma outra estratégia ou um outro caminho é tentar manter esse sedimento navegável, de forma que não interrompa a navegação ou a operação do seu porto. Vamos mostrar alguns exemplos de aplicação. E, por fim, vamos abrir um espaço para perguntas. Bem, quando a gente fala no desafio, né, que a sedimentação ela impõe aos portos, a gente está falando o seguinte: os portos eles necessitam, para que as embarcações consigam acessar o porto, né, e aí, consequentemente, que seja possível fazer as operações de carga, descarga,
o porto se propõe, você precisa ter meios que permitam a navegação dessas embarcações. Então, muitas vezes, quando o porto não fornece condições naturais, você precisa fazer um aprofundamento, criar um canal de navegação, aprofundar também a sua bacia portuária, para que permita o acesso dessas embarcações. Quando se faz isso, existem formulações específicas para você determinar a que profundidade tem que ser dragado o seu canal, né? Ou seja, você define uma folga abaixo da quilha. Isso leva em consideração os movimentos das embarcações, né? As respostas das embarcações às condições ambientais, geometria do leito, enfim, a gente não vai entrar a fundo nesse tema, mas enfim, você deve garantir uma folga abaixo do casco, da quilha da embarcação, para que ela consiga fazer esse trânsito seguro. E aí, o problema é justamente o sedimento que pode se depositar no fundo desse canal de navegação, dessa bacia portuária, impedindo que essas embarcações façam essas operações, essas manobras com segurança. Então, isso é um problema que atinge aí portos no mundo inteiro, né? Então, eles acabam ocasionando riscos para a navegação, né? Riscos de encalhe, por exemplo, da embarcação, e você encarar uma embarcação dessa, o prejuízo pode ser enorme. Você acaba limitando as janelas de trânsito para as embarcações que atualmente operam no porto. Então, você tem uma embarcação que atualmente opera e tem condições de acessar o porto em condições de maré alta, por exemplo. Se você tem a sedimentação, o tempo agora que ela vai conseguir acessar o porto pode ser reduzido em função da limitação de profundidade, né? Com a sedimentação você também, né, então além de restringir as janelas de trânsito das operações que operam atualmente no porto, você vai impedir que embarcações maiores operem no seu porto. Isso é uma necessidade dos portos atualmente, né? Você tem, quanto mais você conseguir carregar, né, numa embarcação, e para isso você vai precisar de embarcações maiores, você tem uma redução de custos, e aí você torna o seu porto mais eficiente, né? Pode cobrar tarifas menores por causa disso. Então, mas se você tem problemas de sedimentação, problemas para manter o seu canal navegável, você vai ter dificuldades para atrair, né, ou permitir que essas embarcações cheguem ao seu porto. Quando se tem problemas de sedimentação que são acentuados, você consequentemente vai ter custos elevados para fazer a manutenção das profundidades. E aí isso envolve dragagem, e os custos de dragagem são elevados. E quando você envolve dragagem, você também tem questão de impactos ambientais, né? Então, às vezes, você lida com sedimentos contaminados, e aí que você vai ter que ter um destino diferente, né? Porque não vai poder despejar esse material em qualquer lugar. Então, tem que lidar com esse tipo de problema. Então, são desafios aí grandes para o setor portuário. Então, aqui eu peguei alguns números, né, desses desafios. Aqui a gente tem volume de sedimento que é dragado, em média, anualmente nesses portos. Então, aqui temos o Porto de Rotterdam, na Holanda, dragando anualmente cerca de 10 milhões de metros cúbicos. Também o Porto de Ismuiden, na Holanda, então volumes aí na ordem de 3 milhões de metros cúbicos. Porto de Hamburgo também, próximo disso. Aqui, peguei 2 exemplos aqui no Brasil. Porto de Santos, também com volumes aí da ordem chega próximo de 3 milhões de metros cúbicos, e o Porto de Itajaí, no sul. Isso aqui não um valor, com uma previsão que se tinha em 2019 dos volumes de dragagem de manutenção. Então, esses volumes são muito grandes,
Mas para se ter uma ideia, é bom a gente ter, né, qual é o custo envolvido para essa dragagem. Então aqui eu peguei de novo mais alguns números aqui do Porto de Santos. Isso aqui são números de uma licitação que foi finalizada agora, esse, né, 2020, para a contratação de uma empresa para realizar as dragagens de manutenção do Porto de Santos. Então a gente está falando em 24,6 quilômetros de canal de acesso, isso aí resultando num volume de quase 12 milhões de metros cúbicos. Essa dragagem também envolve manutenção de 55 berços, e a esses 55 berços nós temos 1,3 milhões de metros cúbicos a serem dragados. Essa dragagem vai acontecer no prazo de 2 anos, e o custo, né, o valor que a empresa vencedora ganhou, né, e vai realizar essas dragagens, ele chega a quase 300 milhões de reais, ou seja, ao longo de 2 anos de operação. Então, não são valores desprezíveis, né? De fato, é relevante e você tem que considerar, a sedimentação tem que ser levada em consideração quando você faz um projeto portuário. Então vamos lá, antes da gente falar, então para a gente entender, né, ou propor soluções para a sedimentação portuária, a gente tem que entender o que está, né, quais são os mecanismos responsáveis ou causadores desse problema. E claro, antes de tudo, caracterizar o que são os sedimentos, né? Então a gente tem aí, basicamente em ambientes costeiros ou portuários ou até fluviais, enfim, são basicamente dois tipos de sedimentos que a gente lida. São sedimentos coesivos, ou seja, são muito material particulado muito fino, que se adere firmemente um ao outro, né? E aí, e esse material, como o próprio nome diz, eles têm apresentam uma elevada coesão. Aqui eu incluí areia fina, então, porque na verdade essa característica de formar estruturas mais rijas, né, ou coesas, ele é característico de argila, silt, mas as areias muito finas elas também têm essa característica, né? E quando a gente aumenta, né, ou seja, a dimensão, o diâmetro dessas partículas, então a gente já tem aí os sedimentos não coesivos, que como o próprio nome diz, eles não têm essa propriedade de se agregar, né? Então são partículas maiores, mais grosseiras, né? Então que não tem essa propriedade de aderir uma a outra. E aí a gente, por conta das características desse sedimento, certamente, né, eles vão se comportar de forma diferente no ambiente aquático. Então, olhando aqui para o sedimento coesivo, então esse material ele é transportado principalmente na coluna d'água, suspenso. Esse material particulado, uma vez que ele está na coluna d'água, ele pode sofrer processo de, né, agregar ou flocular, né, dependendo aí isso é muito comum quando esses sedimentos finos são trazidos por rio e encontram um ambiente com uma salinidade elevada, você tem a possibilidade de formação de flocos, e esses flocos eles vão se depositar, na velocidade de queda aumenta à medida que a dimensão desses flocos aumenta também. E dependendo se eu tiver condições no ambiente para que ocorra a deposição, essa deposição vai acontecer e depois, né, por um efeito de ou seja, uma corrente mais intensa que gere uma tensão de fundo maior, esse material pode ser erodido e ressuspenso novamente, né? Aqui é interessante que a gente olhe, né, até essas tensões que atuam sobre o fundo, que podem ser geradas por correntes, ondas, ou por um efeito combinado de correntes e ondas. Ainda sobre a questão do sedimento coesivo, quando ele se deposita, né, é comum que como mencionei, você
pode formar flocos, aumentar a dimensão desse grão e ele se depositar mais rapidamente. Mais próximo do fundo, você pode ter um efeito que se chama de uma decantação impedida, ou seja, a concentração próximo do fundo ela pode ser tão grande que ela começa a dificultar a deposição desse sedimento. Já quando a gente olha para os sedimentos não coesivos, por ser partículas maiores, né, então a quantidade desse material que de fato é transportado em suspensão ela é menor em comparação com o sedimento coesivo, e muito desse transporte ele acontece no fundo, na forma de bed load, né, ou seja, por saltos, né, o arrasto desse sedimento no fundo. E aí, como consequência desse transporte, né, a gente tem aí um perfil de concentração, dado que pela letra C, né, que é um perfil que ele aumenta à medida que se aproxima do fundo. E o mecanismo responsável por fazer esse transporte são essas correntes, né, dado pelo perfil pela letra U, que vai gerar tensões no fundo. E essas tensões no fundo é que vão definir se esse material ele vai se depositar, e uma vez ele depositado, se essa tensão ela é capaz de ressuspender esse material, colocar de volta na suspensão na coluna d'água e, enfim, e dar continuidade ao seu transporte. Aqui só para a gente olhar um pouquinho mais sobre a parte do sedimento coesivo, é interessante que ele tem essa característica de consolidação, ou seja, um sedimento coesivo, quando ele se aproxima do fundo, ele, no primeiro momento, a quantidade de água é muito grande, ou seja, ele tem né, se comporta como uma lama fluida, mas com o tempo essa água ela tende a sair, né, e esse sedimento ele eleva o grau de consolidação dele, né? Então, se ele permanecer com o tempo, permanecer no fundo, e a tendência é que a consolidação desse material ele aumenta, e consequentemente isso vai tornar mais complicado, mais difícil a erosão desse sedimento. Agora vamos entender aqui o balanço de sedimentos na costa, né? Quais são as fontes desses sedimentos em um ambiente costeiro. Então a gente tem aqui, a gente olhando as ondas são um mecanismo bastante interessante para gerar transporte. Esse transporte ele pode acontecer tanto longitudinalmente à praia quanto transversalmente à praia, pela ação dessas ondas, a forma como elas incidem na linha da costa. Essas ondas também podem, né, o espraiamento ou em períodos de ressaca podem causar erosão do perfil da praia ou da duna, esse material ser transportado para a praia. Eu tenho rios que trazem sedimento fino, basicamente. Nós temos as dunas, e aí posso ter, por exemplo, o próprio vento transportando esse sedimento das dunas em direção à água. E o que eu também tenho em estuários, em canais de maré, fluxos de enchente, vazante, que podem transportar os sedimentos. E o que acontece é que nas extremidades desse canal de maré, quando as velocidades, né, as correntes, elas perdem intensidade, elas perdem capacidade de transportar o sedimento, e aí tendem a formar bancos, né? Então, assim, quando você fala de problema de sedimentação em porto, o ideal é que você posicione ou escolha um local para esse porto longe dessas fontes de sedimento, né? Aqui só mais um pouco, né, procurando entender um pouco mais aí o que acontece com o sedimento fino trazido por um rio, por exemplo, no ambiente costeiro. Então ele vai ser transportado pelas correntes, vai sofrer a sedimentação, processo de floculação, pode ser ressuspendido, né, novamente, vai ser ali transportado pelas correntes
de maré, enfim, as correntes na plataforma. E quando a gente olha na parte mais próxima da praia, aí aqui, se a gente está falando de um ambiente exposto a ondas, esse sedimento fino dificilmente vai conseguir se depositar nesse ambiente. E aí, consequentemente, nessas praias você vai encontrar um sedimento arenoso, mais grosseiro, né? Então, esse sedimento fino ele vai acabar se encontrando, depositando em áreas onde as condições ambientais, né, o ambiente favorece mais calma. E aí, quando a gente olha na praia, nessa faixa próxima da areia, aí a gente tem a influência direta das ondas gerando esse transporte. Então, eu tenho aí o transporte longitudinal, que ele vai ser gerado, né, ele depende da forma ou do ângulo de incidência dessas ondas em direção à linha da costa. E eu tenho também um transporte transversal à praia. Então, normalmente esse transporte longitudinal aí vai ter uma variação, digamos, numa escala sazonal, né, de anos, ou seja, em determinada época do ano uma onda de uma direção predominante, depois pode alterar. E esses eventos, esse transporte transversal à praia, usualmente está associado a eventos extremos, uma ressaca em que essa ondulação ela consegue atingir uma berma, né, superior, uma porção superior do perfil da praia e levar esse sedimento para regiões mais ao largo. Então, dado aí uma visão geral de como é que são esses mecanismos, né, ou como é que se dá esse transporte de sedimentos, vamos olhar para o porto. Então, quando a gente quer posicionar um porto, né, normalmente a finalidade do porto é você ter uma região que vai fazer essa carga e descarga de material, enfim, de equipamentos, de grãos, enfim, de uma embarcação, e você tem que ter uma condição de abrigo para isso, né? Porque senão a sua operação eu posso botar em risco a operação se eu tiver, né, níveis de agitação muito grande. Então, o natural é que você procure ambientes abrigados. E se você tiver um ambiente que seja naturalmente abrigado, como é o caso de um estuário, uma baía, como é o estuário do Santos, então você tem uma região que você pode, né, posicionar o seu porto, e no estuário do Santos você tem diversos portos operando e abrigados naturalmente das condições de ondas, né? Agora, quando eu não tenho essa condição de abrigo, né, um abrigo natural proporcionado aí pela morfologia do ambiente, digamos assim, né? Aí eu tenho que procurar, eu tenho que construir estruturas que vão fornecer essa condição de abrigo. Então, aqui um outro exemplo, esse aqui é o Porto do Açu, na costa do Rio, então onde né, tem a necessidade, ou se teve a necessidade de construir estruturas de proteção, tanto no terminal offshore quanto no terminal onshore, para proteger os berços das ondulações, né? No caso aqui também, né, você tem ainda estruturas de proteção para proteger do próprio avanço aí dos sedimentos da praia, que a gente vai falar sobre isso. Então, a gente tem aí os portos, eles estão diretamente relacionados ou seja, eles precisam de abrigo. E essa condição de abrigo é justamente a condição que favorece a deposição de sedimento, porque o sedimento num ambiente muito dinâmico, ele tende a permanecer em movimento, né? E aí ele vai se depositar justamente nas regiões abrigadas. Então, ou seja, portos são um prato cheio para você ter essa sedimentação. Ele é quase que um problema que nasce junto com os portos. E se você ainda, né, junto com o porto, você ainda tem né, e muitos deles você tem a necessidade de aprofundar, né, seja o canal de navegação, a bacia para permitir a entrada desses navios, então aí você cria
somado a essa condição de abrigo, você cria armadilhas de sedimento. Aquele material ele ainda vai ficar aprisionado ali dentro. Ou seja, é um prato cheio, né, para os sedimentos. Então, vamos falar um pouco agora sobre os processos de sedimentação. Né? Aqui eu estou destacando aqui sedimentos finos, porque, na verdade, esses mecanismos, eles, conceitualmente, né, se você pensar, eles estão diretamente associados à sedimentação de material fino. E talvez esse seja o problema na maioria dos portos, né? Ou seja, material fino que é transportado em suspensão na coluna d'água, ele vai encontrar uma região, uma área de abrigo e vai se depositar. E esses portos, eles, né, a maioria deles está localizada em estuários, na entrada de rios, enfim, onde há uma presença maior de sedimentos finos. Mas, né, apesar da gente estar aqui falando desses processos e pensando um pouco, né, mais com a mente voltada para sedimento fino, o conceito é o mesmo para um sedimento arenoso, né? Então, vou falar um pouco aqui sobre eles. Um dos mecanismos aí que favorecem a entrada de sedimentos num porto localizado aí numa área abrigada, por exemplo, é a troca turbulenta. O que é isso? É a diferença, né, o gradiente de velocidade que se forma entre a corrente fora do porto e dentro do porto. E esse gradiente acaba gerando aí uma transferência de momento, de massa, entre esses dois ambientes, então favorecendo a entrada de sedimentos para o porto. Isso é mais comum, né, falei ainda há pouco, mais comum em rios e estuários. E aí, quando você tem esse processo, você acaba gerando vórtices dentro do ambiente do recinto portuário, e esses vórtices, essas regiões, acabam sendo regiões que favorecem o acúmulo desse sedimento. Você tem as trocas que acontecem pelos fluxos de maré, fluxos de enchente e vazante. Isso não diria que é uma exclusividade de portos em ambientes estuarinos, mas costeiros em geral. E aí, claro, você vai ter se você tem sedimento em suspensão na coluna d'água, juntamente com essas massas de água, você vai ter ele vai ser transportado juntamente com esse sedimento, com essa água. E um terceiro mecanismo seriam as correntes de densidade, né? Então a gente tem em estuários, né, principalmente a cunha salina ou a água salgada sendo transportada mais densa, sendo transportada pelo fundo, e a água doce sendo deslocada nas camadas superficiais. Então, e aí juntamente você acaba tendo esse transporte de sedimentos. E aí agora quando a gente olha então para ali a gente falou mais de um foco de sedimento fino que é transportado na coluna d'água, mas se a gente olha agora para um porto localizado na costa, onde a gente lida mais com sedimentos arenosos, então o que acontece? Esse desenho aqui mostra ondas incidentes numa determinada direção, elas vindo um pouco de noroeste, digamos assim, e aí vão gerar correntes litorâneas na direção, né, digamos, esquerda para direita, né? E aí quando isso acontece, você tem ali nessa entrada aqui do porto, você tem um setup, ou seja, um empilhamento desse nível d'água maior à direita do que aqui nessa região interna do porto. E, consequentemente, você acaba gerando um fluxo no sentido contrário, né? No sentido, pensando num gradiente, onde eu tenho uma elevação maior, um setup maior para um setup menor. Consequentemente, isso vai acabar gerando transporte do sedimento por essas correntes induzidas por ondas. Então, assim, é um mecanismo diferente daqueles três que eu mostrei antes, mas se pensar bem, na verdade você é um fluxo que é capaz de transportar um sedimento de uma região para o outro, sendo que aqui, né, o indutor, né, o mecanismo por trás da formação desse fluxo são
as ondas. Então, como é que a gente pode reduzir esse problema de sedimentação portuária? Bem, talvez uma resposta óbvia, né? Você construir o seu porto numa área naturalmente profunda, ou seja, que ela não precisa de uma dragagem de aprofundamento, e aí eu acabo mantenho, né? Eu evito que eu tenha essa armadilha, né, que vai favorecer o aprisionamento desses sedimentos. Mas quando isso não é possível, né, e lembrando também, não só em áreas profundas, mas também longe dessas fontes de sedimentos, né, mas quando isso não é possível, então a gente tem que aí, seguir aquela, digamos, a estratégia, né, que eu mencionei lá no início da nossa apresentação, que é ou manter o sedimento fora do porto, as iniciais aqui, o KSO do inglês, Keep Sediment Out, né, ou você mantém o sedimento em movimento, ou Keep Sediment Moving, ou manter o sedimento navegável, ou Keep Sediment Navigable. Então, são 3 caminhos que pode se tentar para resolver esse problema de sedimentação. Lembrando que é sempre recomendável você manter esse sedimento no sistema, porque uma vez que você retira esse sedimento ou cria um déficit de sedimento no sistema, em algum lugar eu vou ter algum problema. Então, se eu tinha um sedimento que antes chegava num determinado local, né, e eu barrei esse transporte, posso gerar, né, tá gerando um problema de erosão nessa outra região. Então, idealmente, deve-se tentar manter o sedimento no sistema. Então, antes da gente falar dessas 3 estratégias, né, de solução, vamos falar um pouco de uma alternativa que seria construir, né, posicionar o seu porto em áreas naturalmente profundas. Claro, a gente está vendo aqui um exemplo. Esse aqui é o Porto de Sergipe. E é claro que quando você tem que ter existe um compromisso, né? Então eu vou tentar posicionar esse porto o mais afastado possível da costa para reduzir, bem, evitar, ou seja, permitir o acesso de embarcações sem a necessidade de dragar um canal de navegação, e com isso eu não tenho custos iniciais de dragagem, né? Então, quando a gente mostra aqui nesse gráfico, ou seja, se eu estiver muito próximo da costa, eu tenho custos maiores de dragagem inicial. À medida que eu vou afastando, esses meus custos de dragagem são menores, porque eu vou precisar aprofundar menos. Da mesma forma, eu vou ter menos custos para fazer a manutenção desse canal dragado, né? Então, mas por outro lado, eu vou precisar de uma ponte de acesso mais longa, e, consequentemente, né, os custos aí para cravação de estacas, enfim, poderia, se eu estiver falando de um porto aí para carga de grãos, e aí você tem o custo de esteiras e transportadoras, né? E aí aqui ainda poderia adicionar aqui esse gráfico, no caso, se eu tiver ter uma necessidade de uma estrutura de proteção, construir um quebra-mar, por exemplo, você tem todo o volume de pedras que aumenta à medida que eu me afasto da linha da praia, né? À medida que eu alcanço áreas mais profundas. Então, na verdade, você tem que botar isso tudo na ponta do lápis para avaliar, né, se eu tenho esses meus custos iniciais, meus custos de CAPEX, OPEX, e colocar isso na ponta do lápis para avaliar a viabilidade aí do seu porto. E aqui eu tenho um exemplo, que isso aqui é na costa da Bahia, né, de um terminal que, como se vê, ele tem um problema sério de sedimentação aqui. É uma estrutura que está muito próxima da costa, e a gente vê que essa, né, a linha da praia ela se aproximou aqui do terminal.
Então, aqui, na verdade, o que se tem são dois problemas, né? Na verdade, tem um impacto na linha da costa e tem um problema de sedimentação portuária. Essa costa avançou em direção ao porto e começou a limitar as profundidades na bacia desse terminal, né? Então aqui, só para, né, para entender o que é a física por trás disso aqui, então a gente, né, temos aqui né, supondo aqui uma linha de costa que eu tenho uma ondulação incidente, e eu tenho aqui a minha estrutura, que aqui pode ser né, um quebra-mar, isso é um conceito que se aplica a um quebra-mar ou qualquer estrutura de proteção. E essa ondulação, ela gera, né, evidentemente, um transporte junto da linha da praia, que é, né, mais intenso na zona de arrebentação, e depois, à medida que se afasta da linha da costa, ele se torna menos intenso. Então, a depender da relação, né, da relação entre o comprimento dessa estrutura de quebra-mar, né, ou da estrutura do porto, e a distância dessa estrutura da praia, eu posso ter desde uma formação de uma saliência, né? Então isso normalmente acontece aí quando tem uma relação aí de inferior a 0,6, 0,6 ou 0,7. Agora, quando eu tenho uma relação maior, aí superior a 0,9 ou 1, então eu tenho a possibilidade de formação de um tómbolo, né? E aí ocorre de fato a conexão da linha da praia com essa estrutura de proteção. Então, existe, né, você tem que ter um compromisso, vai ter que né, encontrar qual que seria a distância da sua estrutura de proteção, do seu terminal para a linha da costa, para evitar esse tipo de problema. Isso aqui, claro, evidentemente, nós estamos falando aqui de um terminal localizado na praia, né, numa costa exposta. Isso não é um problema que vai acontecer dentro de um estuário. Então, nesse caso aqui, as alternativas para você mitigar o impacto, ou você, né, encurta o comprimento, a extensão da sua estrutura de proteção, ou aumenta a distância dela para a linha da costa. Então, isso aí a gente consegue prever, né, avaliar qual é o impacto que esse porto pode gerar na linha da costa, se ele vai ter, de fato, algum problema de sedimentação ou não. Com o uso de modelos, a gente consegue fazer esse tipo de análise. Então, isso aqui, só, né, para conhecimento, foi utilizado o modelo Mike 21, o Shoreline Morphology, então, para simular as alterações na linha da costa. Então, não é só um problema de sedimentação. Veja que você tem um acréscimo aqui, né, podendo gerar algum problema de sedimentação aqui na bacia portuária, mas também tem um problema de recuo da linha da costa. Então agora vamos falar sobre as soluções aí para resolver o problema de sedimentação no porto. Então a primeira, digamos, estratégia, né, seria manter o sedimento fora do porto. Então qual que é o princípio, né? Na verdade é você minimizar a quantidade de água que vai entrar na bacia portuária carregando esse sedimento, né? Então, idealmente, o que se deseja é que não se utilize peças móveis, portões ou bombas. Idealmente, o ideal é que se procure uma solução que a própria natureza consiga resolver, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Você tem a redução da entrada do porto, estruturas amortecedoras ou defletoras de fluxo, soleiras submersas, e tem a otimização do layout portuário. Então, quando a gente fala aqui da redução da entrada do porto, né, então a gente está falando de diminuir, né, essa entrada, e consequentemente você vai diminuir o volume de água que entra no porto. Né, isso é até um pouco óbvio, né? E ele tem, claro, uma solução que tem uma vantagem de você ter uma construção simples, você consegue prever a eficiência dessa solução, não tem, né, a necessidade de uma manutenção, ou seja, não é algo que exija uma operação, né, alguém operando isso, mas ele, né, quanto mais restrito, quanto menor essa entrada,
maior o risco à navegação, né? Então, de novo, tem que ter um compromisso, né, entre o problema da sedimentação e você também não causar riscos à sua navegação. E, afinal de contas, você quer resolver o problema da sedimentação para não ter riscos à navegação. Uma outra solução, a construção de paredes defletoras. Aqui, como a gente viu, né, você tem aquele né, um gradiente de fluxo entre o rio na parte externa do porto, ou o estuário, né, na parte externa, e a área abrigada do porto. Você acaba gerando esse gradiente, esse transporte de massa, né, de sedimento para dentro do porto, e formando vórtices que tendem a favorecer a deposição desse material. Então existem, né, inclusive com aplicações práticas, mas soluções que relacionadas, né, que envolve a construção de uma estrutura que altera o fluxo e, digamos, que quebra esse gradiente de velocidade, né? Então ele acaba favorecendo ou reduzindo a sedimentação na área do porto. Então são estruturas que têm algumas vantagens, não impacta a navegação, ela não requer manutenção e, né, também suporta velocidades intensas de fluxo, mas você tem que ter estudos para identificar qual é a geometria, a extensão dessa estrutura que de fato vai ajudar, vai minimizar esse impacto. E ela pode se tornar uma estrutura cara, em especial em um porto, né, maior. Um porto maior vai demandar uma estrutura também maior. Então aqui um exemplo que no porto de Koflet, em Hamburgo. Então os testes foram realizados os testes em modelos físicos, aí, indicando uma redução aí de 25 a 45% do fluxo de água do rio Elbe, né, que é onde o porto está localizado, para dentro da bacia portuária. E também foram realizados testes, né, de uma outra solução que, combinada com essa parede defletora, que é uma soleira, né, tendo em vista que a maior parte do sedimento ele é transportado próximo do fundo, né, então você pode utilizar essas soleiras para impedir que esse sedimento ele entre no porto. Então alguns testes mostraram que né, ela possibilita aí uma redução, né, chega a 10%, mas ele, né, por ser uma estrutura submersa, você tem essa, né, dificuldade aí para fazer a manutenção, pode ser um problema também para a navegação, então tem que ter um cuidado com esse tipo de estrutura. Quando a gente fala de otimização do layout portuário, então a gente tem, né, tudo tem que ser analisado caso a caso, mas a gente olhar aqui, por exemplo, para esse exemplo, daqui é um porto localizado na costa, então agora saímos das soluções propostas para portos localizados dentro do estuário e vamos olhar agora para um porto localizado na costa, onde o mecanismo principal aí, nesse caso, são as ondas. Então aqui a gente já olhou anteriormente essa ilustração, a gente viu que essas ondas geram, né, elas são predominantes de, digamos, noroeste aqui, né, ou de esquerda para a direita, acabam gerando correntes nessa direção, e essa diferença aqui dessa sobrelevação, desse wave setup da região à direita para a região dentro do porto, acaba favorecendo, criando corrente nessa direção e favorecendo o transporte de sedimentos para dentro do porto. Então, para resolver esse tipo de problema, uma solução é você favorecer, né, construir uma estrutura que você intensifique essas correntes na entrada do porto e não permita que
que esse sedimento se deposite aqui na área interna. E aí você facilita o bypass desse sedimento. Aqui tem um exemplo bem interessante. Esse é o porto de Hvidsand, na Dinamarca. Não sei se é dessa forma que se fala, mas enfim. Esse porto ele está numa região caracterizada por um intenso transporte de sedimento de norte para sul, que nesse caso significa da esquerda para a direita. Esse transporte, só para ter uma ideia, esse transporte líquido anual aí é da ordem de 1 milhão de metros cúbicos por ano. Então é difícil você manter a barra desse porto aberta, né, em especial quando tem eventos de tempestade. Então, forma-se uma barra, esse sedimento tende a se depositar aqui na frente do porto. Então, o que eu vou mostrar aqui é justamente a formação dessa barra. Esse aqui é um período de uma simulação com 14 dias de duração, que a gente vê dois momentos em que essa barra ela avança, e realmente são dois picos, né? Ou seja, eventos com ondulação maior. E aí a dificuldade justamente que as embarcações têm que vir aqui, na hora que um evento desse extremo, tinham que vir aqui fazer um levantamento para conhecer, saber onde é que estava esse banco, para poder orientar, né, as embarcações para onde seguir. Então, o que se propôs para esse porto foi prolongar esse quebra-mar que já existia, construir um novo quebra-mar com uma curvatura de fato que favorecesse acelerasse esse fluxo em frente ao porto, e aí, né, aumentasse a velocidade nessa região, e aí impedindo que esse sedimento ele depositasse na boca do porto. Então, nessa animação aqui a gente consegue ver, fica bem claro, o sedimento ele é empurrado para fora da entrada, então, ou seja, tem um bypass de sedimento. E além disso, né, como esse sedimento está sendo transportado também para sul, né, ou para a direita, você também evita a erosão da linha da costa no lado sul, né, à direita do porto. Então aí, né, você vê que aqui tem uma pequena depressãozinha que né, só para ter uma ideia, a coloração aqui amarela, vermelha, são profundidades que não permitem a navegação, e essas indicadas em azul, né, um tom de azul, são profundidades que permitem a navegação. Então isso aqui fica bem claro, né, para diferenciar onde é que é navegável e onde não é navegável. Então, ainda falando um pouco de otimização do layout portuária, que tem um outro exemplo no Porto de Bremen, na Alemanha. Aqui, né, você tem um porto, ele tem a entrada principal e uma segunda entrada. Então, aqui, né, os estudos mostravam, né, que tinha uma sedimentação muito grande no porto, e essa sedimentação ela foi reduzida, aí nós estamos falando de 67% da sedimentação reduzida quando foi feita o fechamento desse canal secundário. Então esse é um outro exemplo aí onde o layout portuário, né, se é que podemos chamar isso de uma alteração do layout portuário, ele foi modificado para resolver esse problema de sedimentação. Uma outra solução aí também nessa linha de manter o sedimento fora são barreiras pneumáticas, ou seja, você insere ar, né, do fundo para cima, né, na entrada do seu porto, ou seja, é uma solução que não envolve uma barreira física, mas aí você tem toda a desvantagem de ter manutenção, tem custo de energia, manter essas bombas operando, também às vezes o problema do escoamento do fluxo que é gerado acaba atrapalhando um pouco a navegação. Então não se tem assim a eficiência desse tipo de solução, ela é um pouco questionável, né? Uma outra solução que aí eu diria que não é nada inovadora, mas já conhecida há bastante tempo,
é criação de armadilhas de sedimento. Então, né, você tem, por exemplo, um sedimento que é transportado em direção ao seu porto, você já conhece, já sabe, né, de onde vem esse sedimento. Então você pode, né, fazer escavar, por exemplo, faz uma dragagem em uma determinada região e aí permite que esse sedimento ele se deposite ali e aí você, né, tem aí uma forma de fazer essa dragagem, ou seja, ele não vai impedir a navegação do seu porto, não vai atrapalhar a navegação, né, e e aí você talvez possa posicioná-la, né, criar essa armadilha num local onde você consiga dragar com maior facilidade e tal. Então ela é uma solução, em geral, né, barata, tal, mas e também é aplicável principalmente para sedimento mais grosseiro, né, porque o sedimento mais fino, a depender aí da profundidade que se draga e tal, ele se ressuspende com maior facilidade também, né? Bem, uma outra solução é manter o sedimento em movimento, e aí a ideia, né, dessa solução é você aumentar ou manter as velocidades das correntes ou do fluxo nessas áreas abrigadas para evitar que esse sedimento se deposite. Então você tem alguns exemplos aí de soluções, ou seja, o alinhamento, né, o realinhamento do canal de navegação, o uso de estruturas para você manter essas velocidades altas, tem alguns aí já utilizando equipamentos, ou seja, utilizando jatos propulsores para aumentar esse fluxo, ou até uma dragagem por injeção de água. Então aqui, um exemplo, aqui no Brasil, ou seja, um porto onde se estudou aí 3 canais de navegação, né, nesse caso aqui, né, você tem um fluxo, né, um escoamento de maré nesse sentido, né, e 3 opções de canal que foram inicialmente estudadas, ou seja, um canal mais longo, né, alinhado com a corrente, porém mais longo, consequentemente você teria custos principalmente custos de dragagem inicial aí mais elevado. Um outro canal que seria um canal mais curto, porém quase perpendicular ao fluxo, né? E um outro canal intermediário com, né, ou seja, já um pouco mais alinhado com as correntes, mas um canal com né, os estudos indicaram, com uma sedimentação, uma taxa de sedimentação com volumes viáveis, né? Então, claro, são todas questões que você tem que avaliar. Você também tem que avaliar os riscos da navegação, se as correntes são muito intensas, não são, né? A gente aqui está olhando a questão da sedimentação, mas na hora de se definir sobre, né, uma alternativa aí num traçado, um layout, você tem que levar outros aspectos em consideração, né? Então, quando a gente olha para um canal, né, e a gente quer saber, porque qual que é o problema de você ter um canal aí perpendicular? Essa imagem mostra bem, né, aqui quando você tem um fluxo perpendicular ao canal, você tem uma redução, né, do perfil de velocidade, ele se reduz significativamente na área aprofundada do canal e, consequentemente, você tem uma redução da capacidade de transporte e aí você tem sedimentação. Então, se você tem o canal mais alinhado com as correntes, você acaba, essas correntes, o sedimento acaba sendo transportado ali, ele fica ali sendo transportado pelas correntes também. Ela não tem não sofre tanto essa redução o seu perfil não é tão reduzido quanto num canal perpendicular ao fluxo. Aqui um outro exemplo, na China, então um rio que problemas de sedimentação ao longo desse canal, então havia necessidade de se aumentar as velocidades para manter as profundidades navegáveis nesse canal. Então foram construídos espigões, vamos chamar assim, né, ou algumas paredes, né, ao longo
do canal, causou o quê? Então causou um estrangulamento da seção, consequentemente o aumento da velocidade, e aí que você tem aqui, por exemplo, a comparação entre as profundidades em 1999 e 2002, onde a gente vê que em 2002 teve aí né, as profundidades são maiores nesse canal. Aqui uma outra solução de jatos propulsores, e aí ela é mais apropriada para as áreas dos berços, então você acaba bombeando, né, ou jateando esse sedimento para fora do berço. Ele tem um problema de ter que ter uma manutenção, né? Tem uns custos para manter esse jato operando, mas também, né, tem a vantagem, de novo, naquela linha de manter o sedimento dentro do sistema. Ele tá por ali, ele foi jogado para fora, mas depois ele vai voltar, o jato vai levar de volta. E aqui, só um parênteses, né, é importante lembrar que o próprio propulsor da embarcação, ele também tem o seu efeito de ressuspensão do sedimento, né, em especial, né, o mais fino. Então, você tem um porto que ele é muito, né, tem uma operação muito intensa, com, né, embarcações o tempo todo e tal. Você tem a tendência desse material ele ficar, pelo menos principalmente o material mais fino, ficar em suspensão. Quanto mais embarcações tiver, por mais tempo esse material vai ficar suspenso na coluna d'água, e se ele tiver uma certa dinâmica, né, o escoamento, as correntes na região, esse sedimento ele pode ser levado para regiões mais profundas. Aqui uma outra solução, dragagem por injeção de água. Então, basicamente, né, uma draga que tem a sua abertura no fundo, jateando água. Então, você acaba ressuspendendo esse sedimento de fundo, ele acaba fazendo uma mistura, uma lama que fica transportada principalmente na camada mais próxima do leito, e aí as correntes naturalmente vão acabar levando esse sedimento e eles vão se depositar numa outra área. É uma solução, né, que vem sendo utilizada em alguns portos, em comparação com outras dragagens, né, demanda embarcação menor, menos equipamentos, os custos são menores, você tem a vantagem né, uma vez que você injeta água e cria essa lama, né, esse sedimento que fica ali sendo suspensão, as próprias correntes do ambiente vão acabar levando esse sedimento para outro lugar. Mas, é claro, você tem que fazer isso, não se aplica para qualquer caso, né? Então, a gente está falando aqui também de sedimento mais fino. Você tem que pensar que esse sedimento ele vai ter que parar em algum lugar, né? Então, já prevê qual seria o local onde esse sedimento poderia se depositar. Você tem que ter um ambiente dinâmico, porque se você estiver falando de um porto onde a água é estagnada, você vai injetar água, essa lama, esse sedimento vai ficar em suspensão e ele não vai sair dali, vai se depositar no mesmo lugar. Então, aí não adianta também. E tem a questão porque ele acaba levantando muito sedimento. Então, se você tiver próximo do ambiente, uma região sensível, né, ambientalmente, e se esse sedimento estiver contaminado, então nem pensar, essa técnica não se aplica. E por fim, a outra solução é você manter o sedimento navegável. Ou seja, tem uns casos aí de portos que tem a lama fluida, né, que fica ali no leito, e aí você lida com essas dificuldades também de saber qual que é a profundidade da carta náutica. Aí você também tem que ter um equipamento, né, o seu levantamento batimétrico ele também tem que ser feito de forma a detectar essa lama fluida, né? E aí, então, mas se você o conceito por trás dele é manter essa densidade dessa lama numa condição que permita a navegação. Então, só que é claro, para isso você vai ter que ter um monitoramento frequente das propriedades dessa lama e até mesmo adotar algumas medidas para evitar que ela se consolide.
né, no leito. Porque daí, se ela consolidar, aí você vai ter uma densidade maior e aí, consequentemente, pode ter algum problema para navegação. Então, aqui tem exemplos aí do Porto de Emden, na Alemanha. Ele está localizado numa região salobra, né? Então, você tem uma mistura da água doce dos rios e mais de água salgada, então resultando uma elevada concentração de sedimento, e aí forma uma camada de lama no fundo que pode chegar aí a alguns metros de espessura. Mas nesse porto aqui, o que se viu é que esses volumes de lama eles são basicamente constantes. E então o que se faz lá é monitorar, faz o monitoramento dessas camadas, se coleta amostras, analisa a densidade dessa lama fluida, e aí desde 94 você vai mantendo, através de injeção de água, vai mantendo a fluidez dessa lama, sempre permitindo que a navegação desse porto. Então, vou concluir aqui o nosso webinar. As conclusões, né? A sedimentação ela deve ser incluída como um importante critério do projeto. Então, ela pode ser o diferencial entre né, a viabilidade, definir a viabilidade e a inviabilidade econômica de um porto. Então, você tem que ser um parâmetro a ser considerado. Idealmente, você procurar aplicar essas estratégias para manter o sedimento fora, manter o sedimento em movimento, ou manter o sedimento navegável, e testá-las através de ferramentas, modelos numéricos, modelos físicos, ou a combinação dos dois. E é claro que você não dá para aplicar uma regra e dizer, olha, essa solução é que vai funcionar aqui, sempre vai funcionar nesses casos. Não, sempre tem que ser analisado caso a caso, né? Não tem talvez uma regra infalível, né? ou única. Bem, voltando aqui, né, batendo nessa tecla, sempre procurar manter o sedimento no sistema, para você não evitar, de repente, né, resolve o seu problema, mas causa um problema no vizinho, né, ou numa região próxima. E essas soluções que a gente aplica, ela pode também ser combinada com, né, já que às vezes um porto que já existe, a gente tenta aplicar uma solução dessa, mas né, às vezes a dragagem é inevitável. Então você pode também otimizar a sua operação de dragagem com ciclos otimizados, né, ou até a própria localização do bota fora, né, procurando um bota fora de uma região mais afastada de uma região ambientalmente sensível, né, ou mais próxima do seu porto, para você reduzir os custos, né, as distâncias e, consequentemente, os custos, né? Então, você pode combinar também essas soluções com uma operação de dragagem otimizada. Então, aqui vamos encerrar aqui o webinar com uma animação que eu gosto bastante, até um pouco assustadora, mas é uma previsão de sedimentação em um porto costeiro, né? Então, o que vocês veem aqui à esquerda, isso é uma praia, e aqui a entrada do porto. Isso aqui é uma simulação, um período de 6 anos. Então, o que acontece aqui? Se no período das monções de sudoeste, você tem uma areia que ela começa a se acumular na frente do porto, e aí acaba formando aí uma praia que pode chegar aí a 100 metros de largura, né? E depois, à medida que essa praia ela avança em direção à boca do porto, esse sedimento começa a entrar no porto, e aí ele vai se acumulando. Lembrando que isso aqui é uma simulação de 6 anos, gente, não é uma coisa imediata. Depois você tem outros períodos, existem as monções de Nordeste, e aí você tem esse sedimento sendo transportado, empurrado lá para dentro do porto, e a praia tem uma retração também. E é um ciclo que ele se repete, né? Então, todo ano você tem essas monções, né, de sudoeste, depois nordeste, se repetindo. Então, esses ciclos eles vão né, esse padrão ele se repete através de ciclos.
Então a gente, né, vê qual que é, né, o problema que que o sedimento causa nesse porto. Bem, não vou deixar até o final da simulação porque ela acaba se repetindo, mas é um exemplo interessante. Bem, agora a gente vai abrir o espaço para perguntas, e eu já vou deixar aqui né, para quem, né, quiser depois fazer um contato, telefone e o e-mail. Então eu agradeço desde já pela participação de todos e aguarda, né, fica à disposição para responder as perguntas. Muito legal. Muito legal. Parabéns, Rodrigo. Vamos lá, algumas perguntas aqui já. O Leonardo, ele perguntou qual é a fonte desse volume de sedimentação do Porto de Itajaí. Eu anotei, quando ele mandou, foi nos slides anterior aos tipos de sedimento, quando você coloca aquele slide de tipos de sedimento, ele pergunta qual é a fonte desse volume de sedimentação do Porto de Itajaí, Rodrigo. Assim, Leonardo, bem, com relação àqueles os volumes, não só o do Porto de Itajaí, eu não sei se a pergunta é com relação de onde vem o número, né, do volume de metros cúbicos que foram apresentados ali, ou qual é a fonte, né, de onde vem o sedimento que se deposita no Porto de Itajaí. Bem, o sedimento ali, evidentemente, vem né, do rio Itajaí. Com relação aos volumes, aquele do Porto de Itajaí especificamente, ele é um valor estimado. Ali eu procurei, pesquisei algumas informações, né, de internet, se eu não estou enganado, aquilo foi de alguma revista, portos de navios e tal, mas para o Porto de Itajaí aquilo foi um valor estimado. Também não é, né, não vamos, não para se prender muito nos valores ali, porque são médias anuais, né, de volume de dragagem de manutenção, então pode variar também de ano para ano. Legal. O Marcelo Santana, ele coloca aqui, gostaria de saber se os sedimentos que desembocam através da foz dos rios influenciam muito as modelagens. Assim, Marcelo, o seguinte, bem, influencia, quando a gente está falando aí né, da influência de sedimentos finos, por exemplo, e para avaliar a sedimentação numa área portuária, esses sedimentos que vêm dos rios, eles sim influenciam. Agora, se você, né, a influência direta, né, uma vazão que, por exemplo, está acontecendo num curto, uma descarga que acontece num curto prazo, período de tempo, ela varia de caso a caso. Então, vamos supor um estuário grande, onde eu tenho pequenos rios que desembocam nesse estuário e cada um tem uma contribuição, uma carga sólida aí, né, de sedimentos finos que é despejada nesse estuário. Talvez a vazão, né, média desse sedimento, quando a gente vai analisar aí, vai querer saber a sedimentação no período de meses e tal, a contribuição específica daquele rio talvez não seja tão relevante. Mais relevante é o sedimento que já está naquele sistema, naquele estuário, que ele já está ali, ou seja, aquele rio ele já vem contribuindo com o sedimento aí por, né, centenas ou milhares de anos, enfim. Então, em muitos casos, mais importante do que você atribuir um valor de concentração de sedimento, né, de carga de sedimento para aquele rio, é mais importante você ter muito bem estabelecido, quantificado o sedimento, né, dentro do sistema, dentro daquele estuário. Agora, se você olhar, por exemplo, para um rio Itajaí, né, ou seja, o porto está na foz daquele rio, e o rio
o rio, né? O próprio estuário ali, ele é o rio, ou seja, você não pode deixar de lado, na hora que for fazer uma simulação, uma modelagem, de incluir a contribuição do rio Itajaí. Espero ter respondido. O Leonardo Contreira, ele pergunta, o estrangulamento é uma boa alternativa para canais com lama fluida? Olha, Leonardo, é bem difícil também saber aquela, né, você dá uma solução que resolva, né, todos os casos. Eu não vou me arriscar e também não sou um especialista em lama fluida, mas a questão é que se essa lama ela entrar no seu porto, né, o estrangulamento ele, né, vai permitir, vai reduzir a quantidade de sedimento que entra, mas ele vai entrar e aquela lama fluida ela vai permanecer, talvez, né, com uma camada menor ou maior. Então, se você não conseguir eliminar essa lama fluida, você vai acabar tendo que lidar com ela, né? E talvez tenha que adotar outras soluções aí, como, né, mantê-la navegável para continuar mantendo as profundidades navegáveis dentro do porto. Mas não saberia dizer se, né, é difícil dizer, né, se essa solução é a mais apropriada para um caso como esse de lama fluida. O Leonardo, ele questiona qual a previsão de sedimentação em Itajaí, Barra Navegantes, após a retirada de espigões e do guia corrente, obra de expansão da bacia de evolução. Bom, Leonardo, eu realmente eu não tenho essa previsão. Não trabalhei especificamente na Foz do Itajaí, então eu também não sei te dizer, né, qual que era a taxa de sedimentação antes e a taxa de sedimentação depois, né, com essas obras aí de expansão da bacia de evolução. É difícil dizer, não sei dizer, eu não tenho esses números. O Rodrigo Lisboa. Rodrigo, como estão os modelos numéricos para a simulação de sedimentos coesivos? Uma vez que os processos químicos acoplados à hidrodinâmica é de extrema complexidade. Oi, Rodrigo. Vamos lá, realmente assim, é bem mais complicado você modelar o transporte de sedimento coesivo do que o não coesivo, né? Você, em modelos desse transporte de sedimento coesivo, você tem uma série, bem, o comportamento ele é complicado, né? Além dos processos físicos, você tem essa química, né, quando você tem a aderência, a floculação, né, o grão se agregando, formando flocos, você tem esses diferentes níveis de consolidação do leito, e para cada um deles tem que definir uma tensão crítica para a erosão, ou seja, são parâmetros, né, parâmetros de calibração diversos, né, uma quantidade maior do que dos modelos para transporte de sedimento não coesivo. Então, no meu entendimento, assim, você existe, né, as ferramentas, o modelo existe, mas ele requer mais informação para, né, que você consiga uma calibração apropriada, né, definir bem esses parâmetros de calibração. Então, é sempre recomendável, e a gente, né, bate nessa tecla quando vai fazer estudos de sedimentação portuária, que se façam medições. Claro que muitos desses parâmetros, nessas tensões críticas, você acaba recorrendo a valores de literatura. É difícil, às vezes, até obter essa informação no campo, né? Você consegue, às vezes, determinar no laboratório. Tá? Mas quanto mais informação de campo você tiver, de concentrações de sedimento de suspensão, em diferentes níveis da coluna d'água, a caracterização da granulometria do leito, aí você consegue alimentar esses modelos. Mas eles estão, né, de certa forma, podemos dizer, são bem avançados, mas difíceis de lidar, né? São realmente mais complexos.
O Marcelo Santana, ele pergunta, agradeceu a resposta, e o impacto a boita, fauna e flora é contabilizado na modelagem? O Marcelo, bem, a gente tem modelos que simulam a dispersão do sedimento, mas você também pode adicionar a esses modelos, e aí a dispersão, eu digo, né, ele vai transportar esse sedimento aí no fundo, na coluna d'água e tal, vai ver quais são as concentrações de sedimento em suspensão, pode identificar as áreas preferenciais aí de deposição, mas você vai ter, o resultado que esse modelo vai te dar, você vai ter que utilizar para fazer essa análise de impacto. Então, claro, em cima da turbidez que ele vai fornecer, você tem condição de avaliar qual vai ser o impacto, né, a fauna sobre, né, a espessura dos depósitos sobre um recife de coral, por exemplo. Então, você consegue, mas é uma avaliação posterior. O que também é possível fazer, hoje os modelos computacionais permitem isso, é você adicionar você pode, por exemplo, se esse material, esse sedimento é contaminado com metais pesados, por exemplo, existem modelos, o próprio DHI tem, o Mike Ecolab, que você simula ele junto, né, de forma acoplada ao modelo de transporte de sedimentos, para ver como é que esse sedimento contaminado vai se transportar, e aí, né, onde as concentrações de metais pesados na coluna d'água, no leito. E eu iria um pouco mais além, você também pode, existem ferramentas também, e aí, de novo, a própria DHI tem, o ABM Lab, por exemplo, que permite que você simule o comportamento de organismos, né? Então, aí, falando da fauna, por exemplo, então você conhecendo como é que esses organismos eles respondem a essas variações do ambiente, por exemplo, uma elevação da turbidez gerada pela pluma, então você tem como fazer uma análise dinâmica desse comportamento, né? Avaliação do impacto. Então, espero que eu tenha respondido. O pessoal está parabenizando aí o webinar, Rodrigo, realmente foi bem bacana. O Carlos Marcelo, ele questiona ele comenta, né? Aqui a Marinha do Brasil não aceita profundidade com lama fluida, é preciso dragar. Assim mesmo, trabalhando com ecobatômetro, de baixa frequência, a Marinha não aceita. Sim. Eu sei que existe esse problema, não conheço, né, os critérios exatamente que a Marinha utiliza. Realmente você tem esse problema, né, para você detectar a presença dessa lama fluida, você tem que usar um ecobatímetro de uma frequência mais alta, né, ou seja, uma frequência mais alta com uma onda mais curta. Aí você consegue detectar essa presença e utiliza um ecobatímetro de frequência mais baixa, ou consequentemente uma onda mais longa, que vai achar o seu leito mais rígido, né, no fundo. Então, existem métodos, mas assim, eu realmente também não sei os critérios que a Marinha utiliza hoje, né, para Inclusive, essa é um questionamento do William Fronza. Como é a aceitabilidade da Marinha do Brasil sobre a navegação em lama fluida? E ele pergunta também se há algum porto brasileiro que já navega nesse tipo de sedimento. William, eu não tenho essa informação. Eu sei que, né, alguns portos têm problema com lama fluida, mas não sei exatamente como é que esses portos aqui no Brasil lidam com esse problema, né? Tanto que os exemplos que eu citei, que eu busquei na literatura, também são de portos lá no exterior. Então, mas esse é um problema que acontece, mas eu não tenho exemplos aqui no Brasil. O Rodrigo parabeniza pela apresentação. Trabalho no governo federal e estamos estudando como minorar os custos das dragagens em rios. Vocês têm algum trabalho nesse sentido? Rodrigo, os custos de dragagem em rios, eu imagino que você esteja falando de canais de navegação, né, de modo geral.
seja em rios ou na costa. Assim, existem hoje formas, né, por exemplo, né, questão aí que né, a Marinha mesmo agora, no final do 2019, criou a norma onde estabelece os critérios para você definir um calado dinâmico, né, um canal de navegação do porto. E então você consegue, através dessa abordagem de calado dinâmico, identificar exatamente quais são os pontos críticos ao longo do seu canal de navegação e dizer exatamente onde é que aquele canal precisa ser dragado. Porque as formulações que hoje existem, por exemplo, as formulações do Bianchi, para determinar essa calado, né, a folga abaixo da quilha, ela é às vezes ela é muito conservadora. Então você acaba, claro, com a questão de segurança, dragando mais do que o que de fato precisaria naquele canal, né, em alguns casos. Esse conceito de calado dinâmico, você acaba, porque você leva em consideração a manobra da embarcação ao longo do percurso da navegação do canal e as condições ambientais, né? Então faz ali simulação de centenas ou milhares de chegadas, de aproximações, de partidas dessa embarcação, e faz uma análise estatística. Em cima você consegue detectar se, olha, realmente esse ponto aqui, nesse trecho do canal, onde a embarcação, né, aqui precisa de um aprofundamento maior, e aí você foca, né, ou draga nos trechos que de fato são relevantes. E, claro, esse conceito de calado dinâmico, o que a gente vê de modo geral é que ele se torna mais relevante em portos que têm ou que as embarcações que acessam aquele porto são mais sujeitas a ondulações, né? Então aí você tem uma diferença desses efeitos de, né, squat, trim, enfim, diversos aí da resposta da embarcação. Os benefícios dessa abordagem são maiores, mas sim, é possível. Acho que foi bem esse o comentário que o Carlos mandou aqui. Rodrigo, não tem nenhum porto, em nenhum porto, regra da Marinha, tem o calado dinâmico. Então, acho que foi esse o comentário que o Carlos Costa passou aqui para nós. Ok. Embora essa questão do calado dinâmico, ele, né, não tem... Bem, a gente não... Independente dessa questão de... Não sei se está relacionado com a parte da lama dinâmica, né, lama fluida, né, no fundo, mas, enfim, a questão, né, qual é bem, ele não sei, não conheço, eu não, pelo menos a questão da lama fluida, eu não sei se ela é considerada, pelo menos na Norman, ela entra nessa discussão na hora de definir e estabelecer os critérios de calado dinâmico. Eu não sei se a Norman, a que foi lançada em 33, né, no final do ano passado, se ela tem estabelece algum critério, algo como a lama fluida tem que ser levada em consideração em estudos desse de calado dinâmico. Legal, pessoal. Mais alguma dúvida? Bom, acho que é isso. A gente passou um pouquinho do tempo hoje, mas deixamos aí os contatos. Também deixo o contato da nossa central, que é contato@hydroinfo.com.br. Então, se alguém tiver alguma dúvida, algum pedido, é só encaminhar para nós aí. Parabéns, realmente, Rodrigo, foi muito bacana. Obrigado, Ariadne. Obrigado a todos os participantes aí também. Espero que a gente se encontre no próximo webinar. O calendário aí dos webinars do segundo semestre em breve vão estar disponíveis aí no nosso website. Então, obrigado a todos mais uma vez. Boa tarde, gente. Tchau, tchau.